E você faz o quê? Uma vez por mês? Ou esporádico? Podcast toda semana. Toda semana? Toda semana. Nossa, que Saio convidando. é bom. Toda Nossa, semana. edifica muito, edifica muito. Muito, muito. Cada Mas história. não tá todos lá na sua página. Que eu vi poucos. Não, mas aí você tem que ir, porque como tem os devocionais todo dia, então vai ficando bem. Entendi. Mas no YouTube tem as sequências Só, dele. entendi. Saiu até casamento. Olha só. Depois eu te conto. Que joia. Depois eu te conto. Glória a Deus. Que bênção. Vamos começar então. Vamos lá. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos ao podcast Páginas Marcadas. Renata Fernandes. Hoje eu estou com uma convidada muito querida, que é a pastora Mayra. É uma alegria te receber aqui. Obrigada. Glória a Deus pela tua vida. Muito Obrigada. obrigada pelo convite e você ter aceito o nosso convite aqui. Obrigada. Ela é pastora da Rei Jesus, Isso. em Bueno. Isso. E hoje ela vai estar aqui compartilhando um pouco da história dela, história de vida, esse testemunho tão bonito, tão profundo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas, né, pastora? Amém. Amém. Deus, ele é Deus, né? E ele começa uma história, mas ele não tem dia para terminar. É verdade. A gente conhece o Senhor hoje e amanhã a gente vai continuar conhecendo, né? Isso que é o mais lindo, né? É, e a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, né? Então, mais lindo. eu não tenho, assim, uma data de conversão, né? Eu tenho uma vida que a cada dia eu estou conhecendo o Senhor, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e até ser dia perfeito, até o dia que Ele vier nos buscar, a gente Amém. vai estar crescendo e aperfeiçoando, né? No Senhor. Mas a minha história pode ser parecida com muitas outras, né? Mas ela é particular minha, porque foi uma paixão pelo Senhor que eu tive, né? E a minha história começou... Eu nasci num lar evangélico, né? Meus pais sempre foram, né? Meu pai, minha mãe se converteu, mas eu tive a minha fase de desviar, né? Dos caminhos do Senhor, porque eu cresci na presbiteriana, muito tradicional, né? E assim... eu tive esse tempo de querer conhecer as coisas, mas a semente estava dentro do meu coração sempre, né? Sempre os princípios que a minha mãe me ensinava. Então era assim, você vai no baile, mas no domingo de manhã você tá na escola dominical. E eu ia, né? Eu ia na escolinha dominical, dormindo, depois da noitada, né? E foi assim, uns 7 anos mais ou menos, né? Na fase da na adolescência. Mais jovem, na minha faculdade, assim, né? Aí eu conheci o meu marido na época da minha faculdade, né? E quando eu conheci, sempre com os princípios no meu coração, apesar de, né? Tá lá no mundo, tudo, mas os princípios estavam guardados dentro de mim, né? Porque a semente, ela tá lá, uma hora ela vai frutificar, né? E aí quando eu conheci, ele sempre foi muito católico e eu sabia que eu ia casar com ele. Meu Deus. Sabia. E aí eu falei pra ele, eu pensando comigo, né? Eu e o Senhor, eu falei assim, quando eu casar com ele, onde que eu vou batizar os meus filhos? Porque eu sei que ele é católico e eu não vou para a igreja católica de jeito nenhum. Eu posso não estar na igreja evangélica, mas eu não vou ser católica. E aí eu fui e fui questionando o Senhor. Eu falei, eu preciso mudar de vida, Deus. Eu vou voltar. E ali eu falei para o Senhor, eu falei, eu volto hoje, eu vou deixar tudo que eu vivi, né? Pedir perdão, voltei para a igreja. E eu falei assim, você vai comigo? Aí ele falou assim, vou. Daí foi um dia, não deu em nada, foi de novo, não deu em nada. Aí nos casamos, né, com um pastor, que eu já estava assim, bem envolvida, mas ele ainda estava bem devagar, né? Conhecendo ainda. Conhecendo, né? Aí depois nós casamos e ele aceitou Jesus. E a partir do momento que ele aceitou Jesus, nós nos apaixonamos pelo Senhor como casal. Como uma só carne, né? Nós frequentávamos a Igreja Batista em Pouso Alegre e vivíamos, assim, uma vida de muita
de muito compromisso com a igreja, sabe? Eu cheguei na igreja e falava assim, eu quero trabalhar no berçário, eu quero trabalhar na faxina, eu quero trabalhar na cantina, aonde for, me deixa trabalhar, me deixa ajudar, me deixa fazer, né? Então foi uma paixão muito forte pelo Senhor, né? Desde então. Um mergulho, tanto que né? eu nunca me desviei, assim, nunca retrocedi, né? Para a glória de Deus, sempre assim, crescendo mesmo em Deus, né? Cada vez mais. E depois a gente foi tentando buscar uma coisa que estava faltando sempre dentro de mim. Mas eu nunca soube o que que era. Porque assim, eu sempre fui de uma pureza, Renata, que eu falo que é pureza porque é verdade, é pureza mesmo. Eu nunca entendi, eu nunca imaginei que dentro de uma igreja poderia haver divisões de igrejas. Eu não sabia que existia igreja tradicional, igreja pentecostal, igreja neopentecostal. Eu não sabia disso. Para mim, eu achava que o evangelho que eu estava vivendo era aquilo em todo lugar. Simplesmente o quê? Um amor por Jesus, uma vida de santidade e todo mundo feliz com aquilo. O que deveria ser, porque eu acredito que o evangelho é algo puro e simples. Puro e simples. Né? É o homem que eu acho que faz muita coisa e essas divisões não tem a ver com o reino de Deus. Não tem a ver. Se prega tanto sobre unidade, né? Se fala tanto da unidade do corpo, mas o corpo está todo dividido. Todo dividido. E isso atrapalha o desenvolvimento. A gente não consegue ganhar a cidade por causa da divisão. É verdade. A gente não consegue, né? O próprio Jesus fala, quando eles chamam ele, que ele está no espírito de Beelzebul, ele fala assim, uma casa dividida não prospera, né? Se todos os cristãos soubessem que uma casa dividida não prospera, eles entenderiam o que é viver em unidade. Sim. E a unidade é linda, porque ela traz o quê? Salvação. Por quê? Porque todo mundo no único espírito, trabalhando, fluindo, alcança níveis altíssimos. Sim. Então, por que a gente não alcança a cidade de Bano Brandão? Divisão de reino. Por que não alcança a cidade de Ouro Fino? Divisão de reino. Com verdade. Entendeu? Nós somos irmãos. No céu, nós vamos estar todo mundo junto. Nós vamos estar morando junto. Não Aquele tem placa. que crê no Senhor... Jesus nunca pregou placa, né? Nunca. 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 É um reino, é um Senhor. Né? E não tem certo e errado. No grande dia a gente vai prestar contas daquilo que a gente aprendeu na palavra, né? Então assim, se eu criei na palavra, vivi aquilo, eu vou oferecer os meus frutos para o Senhor. Eu vou falar, eu vivi isso, eu ganhei isso para o Senhor. Vem para esse lado, vem para o seio de Abraão, né? Sim. Agora você não, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei. Não, eu não te conheço. Por quê? Porque você estava defendendo a tua igreja e eu não quero que defenda a igreja. Eu quero, porque a igreja é minha, né? E ele sabe. Eu quero que defenda o reino, que é um só. Enfim, eu naquela pureza, né, de reino, sempre achando que estava faltando alguma coisa. E aí, voltamos para Bano Brandão, depois que a gente, né, se casou. Eu já tinha a minha menina mais velha, a Lívia, fomos para Bueno, e ali eu mergulhei na igreja de novo, na igreja batista, porque era tudo que eu sabia. Era o quê? Igreja batista era tudo que eu sabia, e aquilo ali, né? E ali, né, trabalhando com jovens, sempre na frente, né, na direção. Ficamos 10 anos servindo na igreja batista em Bano Brandão, sobre o pastor Bember e a dona Gene, que é um casal muito amado. Ele já faleceu, mas foram os nossos pastores mesmo que nos ensinaram, né? O que é evangelho, o que é uma vida de igreja, o que é uma vida santa. Foram nossos mentores mesmo. E depois que ele faleceu, né, aconteceram muitas coisas naturais, né, da terra, do homem, né? Enfim, que nem vem ao caso, mas eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a entrar em depressão por quê? Porque estava faltando alguma coisa dentro de mim. E eu já fazia tempo que eu estava buscando essa coisa, mas eu não sabia o que era, entendeu? Por quê? Porque eu nasci num lar totalmente tradicional e que, de repente, veio uma sede no meu coração que eu não sabia explicar o que era. E eu podia procurar em qualquer coisa que eu não achava. Até que eu descobri que o nome desse vazio chamava-se Espírito Santo, né? Por quê? Porque igrejas tradicionais não te fazem chegar à pessoa do Espírito Santo, né? E aí você não fluía nele e ficava aquele vazio. Né? Vazio. E aí, o que é, né? Se a gente for olhar para a palavra, o Velho Testamento, os profetas viveram o que? A dispensação
de Deus, dos profetas. O Deus falava direto com o homem, Sim. ali com os profetas. Depois veio a dispensação de Jesus. Jesus na terra, ele era, né, o Cristo que dava direção, que falava, né, que ensinava sobre o reino. E hoje, Jesus está onde? Jesus não está mais dentro de nós. Jesus está à direita de Deus, a Bíblia fala, né? Quem está hoje dentro de nós é o Espírito Santo. Sim. Lá em Atos 2, né? Sim. Lá em Pentecostes, quando Exatamente. vem ali... Ou nós somos cheios do Espírito, ou nós estamos vazios. Por quê? Porque a dispensação do momento é do Espírito. Não é de Deus e nem de Jesus, é do Espírito. Esse é o momento que o Espírito está agindo dentro de nós para nós fazermos o que tem que ser feito aqui na Terra. Então, assim, quando nós não encontramos com essa pessoa, porque ele é uma pessoa, né? Quando nós não encontramos com essa pessoa, tudo fica vazio, né? E aí, o que aconteceu? Eu não sabia explicar o que era, eu não tinha aquele negócio que me enchia. O que eu fiz? Entrei em depressão. Porque eu não sabia explicar, ninguém me mostrava aquilo. E quando eu buscava, as pessoas falavam assim, você não pode, está errado. Isso não está na Bíblia. Dons espirituais? Não existe. Não existe nada disso. E eu falo assim, mas como, gente? Está escrito na Bíblia e eu não entendo. E naquela pureza de que o quê? Evangelho é só aquilo que eu estava vivendo. Não sabia, né? E aí Deus permite, né, algumas coisas, né? Tem uma canção que eu sempre falo, uma adoração da Laura Solgueles, que fala assim, sente-se aqui, veja a vista daqui, tudo está sobre o meu olhar. Agora é só você me esperar. Então, assim, nós não sabemos de nada. Sim. Às vezes vem tantas lutas na nossa vida e a gente fica assim, por que Deus está permitindo isso? Mas eu fiz tudo tão certinho, eu estou na igreja faz quantos anos, eu faço tudo certinho, porque uma tribulação dessa, né? E aí, se a gente estivesse no lugar de Deus, olhando lá em cima, a gente estaria tranquilo, porque Ele está falando assim, eu estou olhando aqui, eu estou no controle, sou eu que sei, Sim. eu que vou te direcionar. Tudo Fica vai em cooperar paz, pro bem, tudo confia em mim, só confia. E a Só gente confia. naquela ansiedade de querer resolver, de querer entender as coisas, a gente não precisa entender, né? E aí nessa busca eu fiquei com depressão, eu procuro psiquiatra e toma remédio faixa preta, e só chora. Aí depois de tudo que aconteceu, que Deus permitiu, foi por permissão, né? Sim. A gente ter se desligado dessa igreja tradicional, e nós procuramos um outro pastor que a gente já conhecia, e aí eu falei para ele assim, eu não tenho para onde ir mais, porque eu tô totalmente quebrada, né? Porque o homem, ele tem o poder, né, de colocar o dedo e fazer assim ainda, né, e mexer, né? E cutucar, como Davi fala assim, né, quando ele pecou, Deus fala para ele assim, você prefere cair, fazer o quê? Fome no meio do povo, um castigo para você, ou você prefere cair na minha mão? Ele falou assim, eu prefiro cair, não, o inimigo ou cair na minha mão? Daí ele falou assim, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o homem, ele não tem misericórdia, mas o Senhor tem misericórdia. Sim. Então, assim, quando nós caímos nas mãos do homem, ele faz doer. E olha como é sério, né, o que você está falando em relação à depressão, porque a depressão, ela é uma tristeza fora do nosso controle humano, né? Então, é uma tristeza muito forte, ela muito ali latente dentro de nós que você não consegue controlar. Quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa completamente vazia e triste. Sim. Né? Porque a alegria, Ele nos enche de alegria. E a alegria é a força. É a alegria e a força, né? A alegria de Deus é a nossa força. Então você estava sem a alegria do Espírito. Sim. E buscando conselhos, buscando métodos, direções de que mais te afastava dele. Sim, né? Porque não, você não pode fazer, você não pode crer, você não pode agir com ele, você não pode buscá-lo, né? Então quer dizer, aquilo estava matando você por dentro. Tava. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás de psiquiatra e me entupi de remédio. Fiquei mal.
E nisso tudo eu aprendi muita coisa, né? Que hoje eu posso ensinar você de casa. Eu dou até um curso na igreja, né? Todo ano a gente dá para pessoas que estão chegando novos, que a gente fala sobre heranças espirituais, né? E uma delas a gente fala sobre a depressão, porque as pessoas acham que o quê? Ai, não é demônio, ai, é demônio. Existe várias coisas que podem diagnosticar a depressão, entendeu? A primeira é o quê? Hormonal. A mulher, principalmente. A mulher com distúrbios hormonais vai levar ela à depressão. Por quê? Tireoide é depressivo, né? Se a tua tireoide está desregulada, ela vai te dar uma depressão horrível. Sim. Menopausa, né? Índices de divórcio a partir dos 40 anos é assim, é pico. Isso a minha médica me falou há uns meses atrás. Hormônios depois da gravidez. Exatamente. Né? Que é a depressão pós-parto. Sim, eu tive depressão pós-parto Então. da minha primeira filha. E aí o que aconteceu? A médica falou para mim, você vai se recuperar durante o tempo, mas os seus hormônios são todos desregulados. E aí o que acontece? Se você trata os seus hormônios, você fica bem. E aí eu, entupida de remédio, descobri que os meus hormônios estavam todos desregulados, né? Parei de tomar o remédio, regulei os hormônios, conheci o Espírito Santo. Estou vivendo uma vida plena. Glória a Deus. Plena porque, no Senhor. Pastora, nem tudo é demônio. E as pessoas, tudo elas querem demonizar. Sim. Então é assim, Né? são 3 tipos de depressão. Para você que sofre de depressão, é importante você saber disso, né? Diante dos estudos e da experiência de vida que eu tenho. Hormonal. Vai no médico, primeira coisa. Sim. Faço os meus exames hormonais, tá tudo certo? Tirou. Não é hormonal. Vamos ver outra coisa. Uma causa de dor. Você perdeu um filho, você perdeu um parente próximo, você teve, sei lá, uma dor na alma, né? Uma dor na alma. Mas isso tem que ter tempo para começar e tempo para terminar. A pessoa, não é normal ela viver um luto a vida inteira dela. Exatamente. Entendeu? Ela perde um filho e depois ela vai morrer de luto. Não, isso não é. Então, assim, primeiro, hormônio. Segundo, uma causa de tristeza da alma, que tem início e término para acabar, tá? Supriu o seu luto, continua em depressão, aí sim você pode ver que é espiritual. Então, ou é no corpo, ou é na alma, ou é no espírito. Porque no nós somos corpo, alma. Exatamente. Então, ou a sua depressão está no hormônio, que é corpo, ou ela está na alma, que é a tristeza, que tem início e fim para terminar. Sim. Ou ela é demônio, que é uma doença no espírito. Por quê? Você está vazia do Espírito Santo. O Espírito não te enche, o Espírito não te traz revelação da palavra. Você pode buscar o Senhor tanto que você quiser. Porque é o Espírito Santo que traz a revelação. É o Espírito Santo que intercede por nós nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos dá alegria. Então, assim, tudo é por intermédio dele. Sim. E aí a gente vive numa igreja que a gente não crê no Espírito Santo, não tem como andar, né? Então, quando eu entendi que nós começamos a caminhar com esse pastor, que hoje é o meu pastor, o apóstolo Issacar, quando eu comecei a caminhar com ele, e ele me apresentou. Para você ter noção, uma das experiências mais fortes que eu tive com ele, que ele me ensinou, sabe o que ele fazia quando nós chegamos perto dele? Ele quis gerar fé no nosso coração. Meu Deus, como é que foi isso? Fé. Ele colocava vídeo no YouTube, a gente ia na casa dele, ele colocava lá na TV milagres na África acontecendo. Sabe assim? Pessoas que vão com tumor, sabe aqueles vídeos caseiros, os testemunhos, né? Os testemunhos. Isso aqui que a gente está fazendo. Os testemunhos. Né? Talvez esse testemunho vai gerar fé em você. Em nome de Jesus. Um dia eu estava triste e hoje o Espírito Santo me devolveu a alegria da salvação, né? Glória a Deus. Quando eu entendi, eu falava isso, esse salmo, né? Falei, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Senhor, hoje eu estou bem, hoje eu já consigo respirar na alegria da salvação, né? E aí ele começou a colocar esses testemunhos de tumores de africanos, chegava assim, aqueles negócios feios, assim, o pastor ia, orava, de repente sumia, e ele colocava aqueles, só para gerar fé, olha, existe milagre, olha, o Deus é vivo, o Espírito Santo faz, só para gerar, ele não falava nada, ele só deixava ali para ir gerando em mim, gerando em mim, gerando em mim, né? E devagarzinho o Espírito Santo foi fazendo uma obra, né? Mas eu não conhecia. E tudo foi tão assim difícil, porque aquilo que a gente não conhece, é difícil a gente crer. Porque a nossa mente o tempo inteiro vai estar ali, ó, querendo ir contra a nossa fé, né?
A gente tem que prestar um culto racional para Deus, mas também em fé. A gente tem que conhecer a palavra, mas a gente tem que conhecer o poder. As coisas sempre têm que caminhar juntas. Porque tudo que é muito, assim, intenso numa pegada só, também não dá. Você não pode só viver no mover e você também não pode só viver na explanação. Entendeu? Tem que caminhar junto. É a Bíblia e o poder. Né? É o mover, é a vida, é o sopro de vida. Né? Lá no Éden, quando Deus criou o Adão, ele sopra pneuma. É o sopro de vida em Adão. E o espírito é pneuma, né? A palavra espírito, ele vem de pneuma, ele vem aqui do sopro de vida. Então, assim, se nós não conhecemos o Espírito Santo, nós somos mortos. Não dá para viver sem ele. Sim. E quando nós fomos chamados para o pastoreio, lá em Bueno, nós tínhamos algumas pessoas com a gente, nós vivíamos assim um tempo de muita graça no Senhor, né? Ele se manifestava, foi muito bom, nós aprendemos muita coisa, né? Aí teve um rompimento, né, de algumas pessoas na igreja, porque é difícil, eu não julgo, porque é difícil você pegar uns tradicionais e depois querer explicar, né, um pouquinho desse mover do Espírito Santo. Eu passei por isso, não julgo quem acha difícil, né? Mas depois que aconteceu tudo isso, o Senhor mandou pessoas para compor assim o nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso, né? Conta pra gente a respeito, que eu acho tão bonito quando a Lívia contou para mim, como que vocês abriram a igreja lá. Ah, sim. Que era uma casa, né? Uma boate, né? Nós reuníamos nós começamos a reunir num galinheiro. Entendeu? Olha isso. Nós éramos umas 12 pessoas. A gente reunia num galinheiro, lá no sítio, na casa da minha mãe. Porque a gente não tinha onde reunir, né? E tudo era muito novo. A gente só tinha o quê? Paixão por Jesus e querer buscar o Espírito Santo, que a gente não sabia nada dele. E a gente falava, ai, que jeito que tem que fazer? É levantar a mão, é chorar, é chamar, então vamos chamar. E nós ficamos fazendo aquilo que a gente sabia, né? E aí, depois do galinheiro, a gente foi para minha casa, que a gente tinha a gente abriu um ponto comercial lá, nunca conseguimos abrir, né? Porque o depósito, graças a Deus, sempre vai se enchendo, e a gente nunca conseguiu abrir. Eu falei, não, vamos montar a igreja aqui. Começamos ali, só que é um lugar muito pequeno, e entrou a pandemia. Tinha que dar o espaçamento das cadeiras. Não tinha espaço. Não tinha espaço. Falei assim, vamos fechar, porque vai vir vigilância aqui. A vigilância sanitária é muito em cima da gente. Nós fechamos e começamos a reunir nos montes. A gente não tinha onde ir. Meu Deus, que delícia. E aí a gente ia para os montes. Toda quarta-feira, à noite, a gente ia nos montes, né? Que Bueno tem muitos montes, né? Então a gente ia lá no Mirante, a gente ia lá no campo de aviação. E assim, faça sol, faça chuva, calor, frio, vento, né? Nós estávamos no monte, né? A Sofia era pequenininha, então assim, levava as crianças, né? E poeira, e assim, nada segurava a gente, né? E a gente passou, eu acho que mais de um ano desse jeito. Meu Deus, indo para os montes, só nos montes, né? Orando e buscando a presença do Espírito Santo com intensidade, né? E aí chegou um dia que Deus falou para o meu marido, ele falou assim, olha, hoje eu recebi o louvor de vocês, de todo esse tempo que vocês estão me buscando, e eu vou dar um lugar para vocês congregarem agora. Esse é o momento. Meu Deus. Isso já fazia uns 3 anos que nós estávamos nessa, assim, de galinheiro na minha casa e nos montes. A gente estava progredindo cada vez mais, sim, né? Com certeza. E aí ele falou assim, tá bom, Senhor, eu estou esperando, né, aonde vai ser, porque eu não vou mover nada, é o Senhor que vai me mostrar. Daí ele falou assim, mas você não vai contar nem para sua esposa, você não vai falar para ninguém. E aí ele ficou 15 dias andando pela cidade, orando, olhando pontos, tal, e nada. Aí chegou um dia, ele falou assim, hoje você vai falar para sua esposa, e hoje eu vou dar o lugar para vocês dois. E aí ele me contou. E eu, naquele negócio de mulher, fiquei eufórica. Eu falei, é hoje, e nós vamos arrasar, e é isso aí, né? A gente fica muito eufórica, né? Muito. E aí ele falou assim, olha, ele falou que vai dar pra mim e pra você, então eu vou sair, você sai,
e qualquer coisa, se ele falar com você, você me fala. Eu falei, tá bom. E eu nunca tinha tido um tipo de experiência assim tão forte dessa, né? Foi muito certeiro o negócio. E aí eu fui, ele foi carregar o caminhão dele, ele saiu da rota normal que ele costumava fazer e mudou a rota. Na hora que ele mudou a rota, ele falou assim, eu já entendi que o Senhor vai mostrar para mim agora. E aí o Senhor mostrou para ele. E no mesma hora que ele saiu com o caminhão, eu saí de carro e passei em frente ao local. Naquela hora o Senhor falou para mim, é aqui. E aí eu cheguei em casa, ele chegou em casa, ele falou assim, e aí, Deus falou com você? Eu falei assim, falou. Ele falou comigo também. Eu falei, então fala primeiro. Não, fala você primeiro. Não, fala você primeiro. Aí eu peguei e falei assim, olha, é lá na Garden, lá no prédio, é um prédio que todo mundo de Bueno conhece. É lá na Garden. Ele falou assim, é o prédio vermelho do lado onde a gente morava? Eu falei, é lá mesmo. Meu Deus. E aí, o que acontece? Lá tem uma história muito forte, porque assim, eu a vida inteira fui vizinha de parede daquele lugar. Vizinha de parede, desde quando meus pais se casaram. Eles construíram a casa ali, vizinha de parede. Era vizinho. De parede. E aí, o que acontece? Lá morava um senhor que tinha um filho que era pai de santo. Uma casa muito antiga, e ele fazia, né, ele mexia com macumba, fazia trabalho, fazia as coisas dele, nunca fez mal pra gente, tudo, mas ele sempre deixou claro que usava as guias dele, tudo. Eu lembro dele porque eu era criança, eu via ele fazer, né, as festas de Cosme e Damião, e fazer as oferendas dele na praça, deixar aqueles bolos de aniversário, né, e quando o pai dele foi vender o imóvel para construir o prédio que a gente está hoje, ele falou assim, o senhor não vai vender, pai. Daí ele falou assim, eu vou vender. Ele falou assim, pois então eu te falo, tudo que fizer aqui não vai dar certo. Eu estou jogando agora essa praga. Ele jogou uma maldição no lugar. Tudo que fizer aqui não vai dar certo nesse prédio. O pai dele vendeu, derrubaram a casa todinha, ele foi embora de Bueno. Ele morava perto de Bueno, mas não sei se está lá ainda, nem sei se ele está vivo hoje. Mas aí construíram o prédio, que é o quê? Uma galeria em cima, com muitas lojas. Aí tem a danceteria e uma choperia na frente, tá? Quando abriu, explodiu, porque foi assim, isso há quase 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. Né? Eu tinha uns 12, 13 anos, né, quando aconteceu isso. Eu lembro da construção, né? Então, assim, as lojas, elas eram impecáveis. Sim, tudo de primeiro. O som da boate era tudo de última geração. E ali, Bueno, rota de turismo, né, de São Paulo, sim, ali, né? E assim, eu lembro que eu frequentei muito a boate ali, porque eu não pagava para entrar. Porque eu morava do lado e a minha casa fazia assim as paredes, pum, 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 por causa do som da boate, né? Então eles sempre me deixavam entrar. De graça. Para não reclamar do barulho, exatamente. Pode entrar. E aí fui muito lá na boate. E aí passou uns 2, 3 anos no máximo, fechou. Fechou a boate, fechou a choperia, fechou. Meu Deus. Durou 3 anos, não durou mais que isso, aberto. E nunca mais abriu. Nunca mais abriu. Ficou 20 anos fechado. Abandonado o lugar. Abandonado. Meu Deus. Né? A gente fala que lá era a casa das baratas, porque lá passa bueiro dentro e ali, né, parece que é algo espiritual mesmo, né? Tem muita barata ali dentro do prédio, muita reclamação, porque é um prédio abandonado. Aí vinha dengue, tudo isso, né? E aí, quando o Senhor confirmou que era naquele lugar pra gente, a gente falou assim, mas como assim um lugar totalmente amaldiçoado, que não funciona nada, vai abrir uma igreja? E aí, quando nós fomos alugar, nós tínhamos uma receita da igreja de R$700. E aí eu falo assim, como que nós vamos oferecer R$700 de aluguel? E o lugar, gente, é fenomenal, você precisa ir lá para conhecer. É maravilhoso lá, né? E nós oferecemos, e eles falaram assim, olha, 700 não, mais 1.000 a gente aluga. Na época, entendeu? E assim, foi algo de Deus mesmo, né? Porque quem que oferece R$1.000 num prédio comercial, ainda mais do jeito que ele é? Sim. Né? Então, assim, foi muito de Deus. E nós entramos, pessoas vieram falar pra gente assim,
não vai dar em nada. Vocês não vão conseguir 2 meses, porque lá a torneira abre sozinha, porta bate, não sei o quê, e todo mundo tem medo, porque é amaldiçoado e tal. Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo que nós estamos remindo um lugar? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A gente está destruindo um altar que foi levantado para o diabo, estamos levantando para Deus, né? Se Elias conseguiu fazer isso e destruiu 400 profetas de Baal, nós também podemos na força do Espírito, né? E ali fazem 4 anos que nós estamos lá, no prédio, né? Tem sido assim um tempo de muito crescimento, né? Hoje eu falo que realmente nós estamos aprendendo, né? Como eu iniciei falando, né? Todo dia a gente aprende com o Espírito Santo. Estamos também ensinando as pessoas o que é a busca do Espírito Santo, o que nós pregamos. Nós pregamos o que? Os 5 ministérios, né? O apostólico, o profético, o pastor, o mestre, o evangelista, né? Cremos nos dons espirituais. Cremos no mover do Espírito, amamos a presença do Espírito Santo e temos liberdade no Espírito, né? Porque a palavra diz, aonde o Espírito está, aí a liberdade, né? Sim. Então, assim, nós vamos para o culto, eu não tenho uma palavra preparada para o culto. Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja, né? Porque, como assim, eu vou lá dar 3 louvores, uma palavra de dízimo, uma mensagem e acabou? Não, é Ele que manda. É Ele que manda. O que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente fique só adorando? Nós vamos ficar só adorando. O Senhor quer que a gente fique só no ensino? Vamos ficar só no ensino. O Senhor quer um pouquinho de cada? Vamos ficar um pouquinho de cada, mas é Ele que tem que falar, né? Tanto que aos sábados e aos domingos, a gente entra às 5 horas da manhã na igreja para buscar a vontade. Ninguém consegue compreender a vontade de Deus se não entrar em oração. É muito fácil, Renata, eu tenho certeza que você consegue fazer isso. E qualquer estudioso da palavra consegue. Se eu falar assim para você, abre sua Bíblia agora, aonde você abrir e prega para mim. Você prega, eu tenho certeza. Qualquer versículo que você pegar, você prega. Entendeu? Porque você é uma estudiosa, porque eu sou uma estudiosa. Sim. Nós temos temor pela palavra e conhecimento. Sim. Agora, você entender, você ter uma vida com Deus, para entender o que Deus quer falar aquele dia, com aquele povo específico, aí não tem manual. Não, é só a intimidade. É intimidade. É intimidade. Entendeu? Então você precisa se abster de algumas coisas, renunciar a outras, né? Sim. Ir para o secreto, orar, jejuar, né? Entender o que Deus quer falar na palavra ou através de uma pessoa, através de um acontecimento. É a multiforme graça de Deus. Ele quer se comunicar com o homem através de N coisas. E as pessoas acham que assim, não, Deus vai falar através da Bíblia. Não. Para você olhar uma árvore com o vento batendo. Para você ver um passarinho voando. Para você ver uma formiga fazendo o seu caminho com as demais. Para você ver uma família andando na rua. Né? Deus vai se comunicar, porque foi tudo Ele que criou. Sim. Né? E através disso, a gente consegue, né, compreender os propósitos de Deus para aquele culto, para aquelas pessoas, para aquela semana, né? Para aquele problema. E isso é intimidade, e isso é muito difícil. Não é fácil. É pagar o preço, né, pastora? Que as pessoas elas querem tanto viver coisas extraordinárias com Deus, mas elas não querem pagar o preço. Não. Elas acham que Deus ele está ali dentro de um manual que você vai abrir ali, ou um gênio de uma lâmpada que você vai esfregar ali, e ele vai sair, tudo vai acontecer, né? Um Deus delivery, não né? É assim. Você pede, acontece. Você tem dor de cabeça, você toma uma dipirona, depois amanhã você já esqueceu da dor de cabeça e esqueceu da dipirona. Sim. Né? A dipirona é Deus, eu tô mal, eu vou na igreja. Aí você ficou bem, você esqueceu da igreja, você esqueceu do Senhor. Né? E não é assim. Não é assim. A gente precisa ter uma vida. Deus, eu falo assim, Deus não quer um pouco da gente. Ele quer tudo. Ou a gente dá tudo, ou o muito é nada para Ele. Exatamente. O muito é nada. Né? Então, assim, que nós possamos a cada dia entender que nós não sabemos nada. E que nós precisamos depender dele todos os dias. Para tudo. Para tudo. Eu posso pegar agora aqui uma Bíblia e desenvolver um sermão muito bom aqui. Entendeu? Por quê? Porque nós somos inteligentes, nós somos estudadas.
Eu gosto de estudar a Bíblia, eu leio Bíblia em casa, eu sei interpretar texto, né? E tem tantas igrejas que estão assim, interpretando texto. Ai, não, vamos agora a uma palavra expositiva. Eu não quero uma palavra expositiva, eu quero uma palavra de revelação e de poder de Deus. Sair cheio, né? Tem que sair vida daquilo. Ou então, de nada vale. De nada Ou vale. então as igrejas estão muito cheias, né? E não estão vazias no coração. Se fala tanto em religiosidade, mas hoje é o que mais se vive. É a religiosidade dentro das igrejas. Né? Existem os 2 maiores espíritos malignos, né? Que são mais difíceis de tirar. O primeiro é o espírito da incredulidade, né? Que as pessoas não creem e não querem em Deus. E o segundo é da religiosidade. Que é o que? As pessoas, elas estão na igreja fazendo coisas de igreja, falando de Deus, se comportando até corretamente, mas não tem vida. Mas não sabem viver o movimento do espírito, né? Querem viver ali, como na visão de Ezequiel. Ah, só ali no tornozelo a água tá bom. Por quê? Porque eu sei me controlar. Se a água tá ali, eu sei onde que tá. Ah, vou mais um pouquinho. Ah, no joelho tá bom. Não, já tá bom aqui. Não, o Senhor quer o quê? Você vai afogar. Você vai perder o controle. Até você entender que quem manda sou eu. Exatamente. Né? Na Bíblia fala assim, se nós não formos como uma semente que cai no solo e morre, nós não vamos dar fruto. Entendeu? Então, assim, nome da gente tem que morrer. Reputação da gente tem que morrer. Entendeu? Se nós somos chacoteados... Eu sou chacoteada lá na minha cidade. Né? Teve vezes que eu saí na rua com vergonha de coisas... Ai, aquela pessoa está falando de mim. Ai, olha, está olhando assim para mim. Né? Ataques mesmo do inimigo, né? Mas o meu nome tem que morrer. Né? Eu não posso ser considerada a boa, a que fala bem, a que tem uma igreja boa. Não, eu tenho que morrer. Porque senão o propósito não é conquistado. Porque senão Deus não é glorificado. Senão é o ego do homem. Entendeu? Então, quanto mais eu me diminuo, quanto mais as pessoas, né, falam de mim e me diminuem, mais Deus aparece. E mais Ele faz a obra crescer. Porque é Ele que dá o crescimento. Não sou eu, né? E assim, eu vejo... nós temos promessas também, né? Nós temos 2 palavras. Uma foi do apóstolo Judas Bertelli, que nos deu uma palavra que eu coloquei no meu coração, eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai dar 10% da cidade para nós. Meu Deus, né? Glória a Deus. E a outra palavra foi que isso vai acontecer em 3 anos. Foi de um outro irmão nosso, que vai acontecer em 3 anos, isso, né? Então, assim, eu fico com a palavra. Se vai acontecer, Ele está lá em cima vendo. É Ele que manda. Ele não deixa a ponta solta. Não. Que Ele começa, Ele vai terminar. Claro. E se não acontecer também, o que importa é o que? O meu coração. Né? O que eu tenho feito, Ele está vendo tudo. Seja no secreto, seja em público. Ele vê e eu vou ter que prestar conta. Né? Exatamente. E assim, eu tô de coração limpo em saber que hoje eu vivo uma vida plena no Espírito, não assim que eu já encontrei tudo que eu tinha que encontrar, mas plena de satisfação, né? Eu sou satisfeita, eu sou feliz, não tomo mais medicação para depressão, né? Pelo contrário, eu tento levantar, né, as mulheres da igreja, né? A gente tem encontro de mulheres, e eu vejo o crescimento e a evolução delas a cada encontro, a cada semente mesmo da palavra que é lançado no coração, né? Para você ver, a gente, a cada encontro, não retrocede, sabe? As mulheres, tipo, míngua, sempre aumenta, né? Então, assim, se uma vai falando para outra. Se está aumentando, é porque está dando resultado. Sim, está gerando fruto. É porque Deus está fazendo a obra. Sim. Né? E assim, eu fico feliz, eu não tenho sonhos mais, assim, eu já realizei todos os meus sonhos naturais, sabe? Eu pedi para o Senhor que eu queria ter minha casa própria, Ele nos deu. Eu pedi para o Senhor que a primeira viagem, que eu era apaixonada, que eu queria fazer uma viagem para o exterior, a primeira viagem que eu fosse fazer seria para Israel, Ele permitiu, né? Aí eu falei para o Senhor algo assim que eu achava que nunca ia dar certo, que eu falei que o meu marido ia ser pastor, e Ele permitiu, né? E Ele falou assim, da onde você tirou esse sonho? Por que você foi lançar essa profecia, né? Mas eu nunca imaginei que isso fosse realizar. Porque pela, né,
como ele vivia, né? Era e algo... também, assim, pela igreja tradicional que nós vivíamos, pastor tem que ter teologia. E o meu marido não tem ensino, o ensino da escolaridade básica completo. E ele não vai terminar. Sim. E eu falava assim para ele, ele falava, como que você quer que eu seja pastor? Como é que eu vou fazer teologia? Esquece isso. Eu falei, não, eu declaro que eu vou ter um marido pastor, sem saber o que eu estava falando. E assim, Deus permitiu, né? E assim, eu não tenho mais sonhos naturais, né, hoje. Mas o meu sonho é o quê? Ganhar a minha cidade para Cristo. Amém. O maior número de pessoas para Cristo. Está chegando o grande dia, o Senhor está voltando, né? Nós precisamos ter velocidade. É um tempo de velocidade. Se todas as igrejas entendessem isso, né? Que nós precisávamos andar na unidade para que esse tempo acelerasse para a volta de Cristo, nossa, ele viria mais cedo. Porque a nossa adoração, a nossa intensidade, ela antecede a vinda de Cristo, né? Então, assim, nós estamos nesse objetivo agora, né? Queremos ganhar Bani Brandão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos conseguir. Se Deus quiser nos dar pelo menos os 10%, nós recebemos. Vai dar mais. Em nome de Jesus. E, assim, em relação ao Espírito Santo, a gente estava conversando, seria importante destacar aqui e falar para as pessoas que estão assistindo, como que você pode deixar para elas o início, como começar a me relacionar com ele, de que forma? Porque muitos que estão assistindo e vão assistir não se relacionam com ele, por estarem às vezes em determinada igreja, ou achava que não era necessário, né? Ou só em algum momento ali que está orando, pede algo para ele, mas não se relaciona com ele, né? Existe uma chave. Sim. Né? Primeiro, eu acho que é a pessoa entender, né? Eu costumo falar assim, primeiro nós entendemos racionalmente, depois nós cremos no coração e depois nós praticamos. É assim que a gente vive algo concreto que é espiritual. Entendemos racionalmente. Não tem como eu falar para você assim, ó, você tem que acreditar em Jesus. Tá, mas quem é Jesus? O que ele fez? Por que eu tenho que acreditar? Por que eu tenho que anunciar tanta coisa? Quem que é essa pessoa que merece tudo isso? Né? Então precisamos entender racionalmente quem é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que está ali vendo você fazer todas as coisas. Segundo, ele se entristece. Se você faz algo que desagrada o coração dele, ele vai se afastar. É como se fosse um amigo, né? Você tem relacionamento com ele, ele é legal, ele está ali com você. Você fez algo que entristeceu, ele vai se afastar. E quanto mais ele se entristece, mais ele se afasta, né? E você precisa aprender a ter relacionamento com ele. Né? Ele é uma pessoa que está com você e ele quer ter relacionamento. Então você precisa entender que nos mínimos detalhes ele está te vendo e você precisa conversar com ele. Que é através da oração. Através da oração, através da, né, o dia todo nós estarmos ali em espírito, né? Que é como, ai Senhor, me ajuda a fazer isso. Ai Espírito Santo, me dá sabedoria. Né? Quando você enche a boca para falar mal de alguém ou para responder para alguém, você lembra que o Espírito Santo está ali. E você vai fazer entristecer a pessoa dele se você fizer algo, né, que não deve, e ele vai se afastar. Então isso vai gerando o quê? Temor no teu coração. E é um vício. Espírito Santo é vício. É vício. Quanto mais você busca, mais ele se manifesta. E a manifestação dele é tão boa e é tão real que mais você quer. Né? Nós temos lá em 1 Coríntios 12, né, 12, 13, 14, os dons espirituais. Quando você lê lá a primeira parte do versículo que fala assim, e busque os dons com zelo. E aí você fica assim, Senhor, o que é zelo? Me ensina a ter zelo pelos dons, porque eu quero buscar até ter. Você consegue imaginar saindo o poder da tua mão quando você ora com uma pessoa e ela é curada? Não é você, é o Espírito Santo. E aí, no último culto, foi uma visitante, uma mocinha, e assim, eu estava assim, muito assim,
na expectativa do que ele ia fazer. E assim, na hora do culto mesmo, eu fiz uma oração simples. Eu falei assim, Senhor, essas são as suas mãos e a minha boca é tua. Eu vou orar com ela agora, o Senhor vai me dar uma palavra de conhecimento para ela. E ela vai ficar cheia da tua presença por causa daquilo que o Senhor vai falar através de mim. Uhum. E aí eu fui lá sem expectativa. Eu fui lá, orei com ela. De repente, eu coloquei a mão na barriga dela. E aí eu comecei a profetizar nela. Eu falei assim, olha, Deus está me falando que você tem uma doença na sua barriga, que eu não sei onde é, se é estômago, se é útero, o que é, mas nesse lugar, mas ele está falando que ele vai te curar. E só, terminei a oração. Aí depois, no fim do culto, ela veio falar para mim. Ela falou assim, alguém te contou que eu estou fazendo tratamento de estômago? Eu falei, não, eu nem te conheço. Ela falou assim, então, mas eu tô. Como pode isso? Tipo assim, ela tava, agora que ela tá uma adolescente, foi sozinha na igreja. Você acha? Isso impacta qualquer vida, né? E isso é lindo. Gente, quem não teve essa experiência precisa buscar até encontrar. Porque assim, você se sentir um instrumento nas mãos de Deus, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Por isso que eu falo que é um vício. Aí hoje você faz isso, amanhã você quer fazer outra, amanhã você quer liberar uma cura, amanhã você quer expulsar um demônio, né? Gente, ver uma pessoa endemoniada, possessa, é terrível ver o tamanho da cadeia que ela vive. Aí eu e meu marido expulsamos um demônio de uma moça lá em Mato Grosso que nós tivemos esses dias, ela quis avançar na gente. Por quê? Porque não é a menina, é o espírito que está nela. A fúria, né? E as coisas espirituais a gente não entende. A gente tem que crer. É por fé. Sim, porque elas são reais. São. E elas estão aqui em todo lugar. Sim. Né? Não tem como fingir que nada está acontecendo no mundo espiritual, porque está. O tempo todo. O tempo todo. Aqui, se a gente pudesse abrir a nossa visão, se Deus pudesse abrir a nossa visão espiritual, nós íamos ver aqui uma guerra. Uma guerra. Uma guerra. Principalmente contra você. Sim. Né? Contra os teus projetos, né? Sim. Então, assim, isso tudo aqui é tudo natural. Isso aqui é natural. Mas o que está acontecendo nas regiões celestiais, tanto aqui como quem está recebendo, é muito maior. É muito maior. E a gente precisa crer que isso aqui tem que ser regado com lágrimas, com orações, com jejuns, né? Com coberturas espirituais, né? Teu pastor tem que estar te cobrindo espiritualmente, porque isso, senão você é atacado o tempo inteiro. Tua filha é atacada, seus filhos, né? Você tem mais de um, né? Seu casamento é atacado, suas finanças é atacada, né? E o que a gente tem que fazer sempre? Fechar as brechas. Tem que blindar, Renata. Você, nessa tua posição, você tem que blindar agora tudo ao teu redor. Que jeito que a gente blinda? Santidade. Santidade. Ah, mas eu peco o tempo inteiro. Então se arrepende o tempo inteiro. Se prostra, se humilha, se converte todo dia, aceita Jesus todo dia, né? Levanta e fala, Senhor, me ajuda. Eu quero levantar muros de proteção, né? O que Jó fazia com a família dele? Todo dia ele levantava para oferecer sacrifício. Se por acaso os filhos sem saber se eles estavam pecassem, né? Então, se eles pecassem, eu já vou sacrificar aqui, porque já vai lavar e vou fechar. E aí ele cercava a família dele de muros, né? Então, que você possa estar cercando a tua casa de muros, porque o mundo espiritual é real. Satanás, a gente tem que saber que ele é derrotado, mas ele não é fraco. Ele é astuto, ele vem com tudo e ele não vem para perder. Exatamente. Ele vem com tudo. Ele tá andando ao derredor o tempo todo, o tempo todo, né? E assim, eu sinto bastante, sabe, quando, principalmente em dias de podcast, sabe? Que aí vem uma pessoa de fora e compartilha o testemunho e tudo mais, muitos estão assistindo. E eu tenho muita luta depois à noite, sabe? Muita luta, de madrugada, pesadelos, acordo várias vezes à noite, e aí acordo e... São ataques. E vou orando, e vou clamando pelo sangue, e vou orando, e vou repreendendo, porque nós sabemos que nós temos um inimigo real, forte, que ele quer nos destruir o tempo todo. Né? Então ele sempre vai usar de artimanhas, de pessoas, de situações, de setas, para nos atingir. E cabe a nós nos proteger, né? Estarmos totalmente na presença de Deus, porque a palavra de Deus fala, sujeitai-vos ao Senhor, sujeitai-vos a Deus.
Sim. E ele fugirá de vós. Sim. Né? Então, nós temos que estar sujeitos. Né? E o que assim, eu tenho mais buscado, sabe, Mayra? Em Deus é estar sujeita a Ele. Amém. Sabe, assim, de prostrar e falar, Deus, Você está no lugar certo. faz o que o Senhor tem que fazer, Mas do jeito que o Senhor quiser. Mas deixa eu te falar, se cabe agora um conselho, né, para você. Com certeza. Você tem que saber quem você é. Eu a vida inteira tive debaixo de um cabresto de quem as pessoas diziam que eu era. Isso é uma Você luta. pode ir até aqui, você faz até aqui, você não pode fazer isso. Mas quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nada mais nos segura. Nem os ataques mais, eles ganham da gente. Eles não ganham da gente. Então, assim, quem você é, Renata? Você tem certeza do teu chamado? Você sabe, você acabou de falar aqui antes da gente começar, né? Que você já entendeu que o Senhor te chamou para isso. Sim. Ok. Vai com tudo e vai para cima, mas assim, sem olhar para baixo. É a autoridade. Como que a gente alcança a autoridade no Espírito? Em santidade e em renúncia, né? Tipo assim, Deus é primeiro lugar. Tudo que eu faço é para Ele, é para a honra dEle, eu renuncio a qualquer coisa. Eu sei que você está nesse lugar, porque senão você não estaria aqui, né? Emprestando o seu lindo rosto para falar de Deus nas redes sociais, né? Então, assim, você já entendeu quem você é. Assume o teu lugar agora. Entendeu? Você é filha de Deus, você é amada, ninguém vai te diminuir, ninguém vai te tirar o que Deus te deu, porque o que Deus dá, homem não tira. Entendeu? Assume aquilo que o Senhor te deu e na força do Espírito você não retrocede. Você não vai para trás. Você não vai perder as forças. E nem os ataques que você sofre de madrugada você não vai mais sentir. Por quê? Porque você entendeu a autoridade que Deus te deu. O poder veio dele, passou por você e foi para a pessoa de casa. Entendeu? E o que você faz? Se humilha e devolve a glória. Porque quem retém a glória também só vai para baixo, né? Como o próprio Lúcifer. Então, o que você faz? Recebe a autoridade, todo o poder, vai passar por você, você vai ganhar muitas vidas, devolve a glória e entende o teu papel. Entende que você é filha. Entendeu? Você não é escrava, você não é serva, você é amiga agora. Entendeu? E é difícil pra gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente não consegue entender isso. A gente não assume que nós somos filhas e que nós somos merecedoras daquilo que o Senhor quer nos dar. É verdade. Entendeu? E nós somos, porque por uma morte de cruz, nós alcançamos muitas coisas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tem um corinho antigo que fala assim, entendeu? Então, eu tomo posse. Porque teve que ter uma morte de Jesus para que viesse o Espírito sobre nós, para que viesse o poder de Deus sobre nós, para que viesse tantas coisas sobre nós. Então, toma posse. Você é filha e na autoridade do nome de Jesus você vai fazer as coisas. E você não vai mais sofrer ataque. A sua casa é blindada, tua família é blindada, tuas finanças é blindada em nome de Jesus. E quando você se sentir atacada, você se levanta em voz alta e em pé, você começa a dar ordem para o diabo. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Todo ataque na minha mente agora cai por terra, em nome de Jesus. Toda alma que está gritando dentro de mim agora, fica quieta, em nome de Jesus. Porque quem comanda a minha vida é o Espírito Santo. E assim nós vamos caminhando. E devagar, de glória em glória, até esse dia perfeito. Amém. De glória em glória. De glória em glória. Hoje é um pouquinho, amanhã fica um pouquinho mais claro. Depois de amanhã fica um pouquinho mais claro. O problema não é nós crescermos, o problema é nós permanecermos no crescimento. É verdade. Nós não podemos ir com tudo e depois parar, ou ir com tudo e depois retroceder. Tem muitos crentes que é assim. Nós precisamos crescer. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Todo dia, todo dia. E hoje, infelizmente, as pessoas vivem num mundo ansioso, né? Muito. Então, elas querem queimar etapas, querem pular processos, E né? acha lindo ser ansioso, viu? E Tem gente que acha lindo ser ansioso, ter síndrome do pânico, ter depressão, acha que é coisa da moda, e não é. Isso Não é do é. diabo. Exatamente, exatamente. Isso Porque aí é tudo que o diabo quer fazer. Sara, por ansiedade, coloca Agar lá, Pois é. E traz um problema pra mim, pra você e pra todo mundo até hoje. né? E traz aí Né? descendência de Ismael para nós. Pois é. Né? Por ansiedade, por querer resolver ali um problema, né? Querer Então, ajudar Deus. Querer ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, Sim. né? Deus não precisa de ninguém.
Ele não precisa de ninguém, né? Ele é soberano, Sim. né? E nós precisamos dele. Então nós temos que colocar no nosso lugar, É verdade. né? O nosso lugar de filho, né? De servo. Ele é o nosso Senhor. Sim. Ele Nós é o somos nosso Senhor. escravos da orelha furada. Escravos da orelha furada. Nós queremos ser escravos. Quando Nós Deus, amamos ser quando escravos Deus ele de me Deus. deu essa palavra do escravo da orelha furada, eu chorava tanto, que eu falei, meu Deus, como que é maravilhoso isso, né? Você querer, né? Porque nós queremos, Sim. né? Nós queremos furar as nossas orelhas como um sinal, Sim. De né? pertencimento. De pertencimento Eterno. eterno. Nada vai tirar. Nada a vai gente tirar. desse lugar. É lindo demais, né? Então que nós possamos, né, permanecer, Amém. né? E como você falou, cada dia um pouco mais, buscar um pouco mais, né? Meditar um pouco mais, orar um pouco mais, porque eu acho que uma das maiores dificuldades do crente é orar, É. né? Você vai nos ministérios, você vai nas igrejas, os ministérios de oração, ninguém quer ir. Ninguém quer ir, né? Nós fazemos parte da liderança de intercessão e a maioria das vezes só tá eu, meu marido e mais 2 pastores, Misericórdia. né? Os nossos pastores, mas os Uma igreja irmãos, que não ora não cresce. Tem que orar, gente. Vamos orar. né? Então tem que haver oração, tem que, né? A oração é a chave do relacionamento com o Senhor. Quando Jesus fala sobre a oração, né? Que ele fala de entrar no quarto, dobrar teu joelho e o teu pai que te vê em secreto responderá. Oração é o quê? É uma fala. Vamos falar? Sim, é uma fala, né? Sim. Por que Jesus fala assim, que eu vou te ver e não te ouvir? Entra no teu quarto, dobra teu joelho e fala comigo em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te responderá. Por quê? Porque ele sabe que a nossa oração, nós não sabemos orar como convém, né? O próprio texto fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, mas ele quer ver a nossa atitude de quê? Dobrar joelho, tirar tempo, falar com ele, colocar para fora, né? Mulher tem uma coisa de querer contar as coisas, de querer fofocar, de querer falar da vida, de querer fazer. Fala com o teu pai que te vê em secreto. É isso que ele está esperando da gente. É por isso que as mulheres hoje não são sábias. Por isso que elas destroem os lares, porque não sabem conversar com o Senhor. Quer conversar com todo mundo, menos com o Senhor. Entendeu? Então, assim, vai orar, saiba que os olhos do Senhor estão sobre você. Você pode estar falando a maior ladainha, pode estar orando errado, ele está te vendo. Acima de ouvir, ele está te vendo. Esse é o versículo que fala. E o teu pai que te vê em secreto te responderá. Então ele quer ver a atitude da oração e não as palavras que nós vamos lançar. Porque se ele é aquele que esquadrinha o nosso coração, ele conhece o mais profundo de nós, na verdade ele nem precisaria ouvir. Não. Né? Porque a palavra fala que antes mesmo de sair a palavra da tua boca, ele já sabe. Ele sabe de tudo, né? Mas ele precisa te ver. É a atitude. É a atitude Oração de estar ali, entregue a ele, né, Senhor? Eu não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui. Rendição. É a rendição. Entendeu? É o secreto com ele. É isso que falta, eu acho, na vida das pessoas. E a busca do Espírito Santo começa nisso, né? O secreto. É você ter ali o tempo que você está falando com Deus, que você está ouvindo Deus, que você está aprendendo de Deus, né? E que você está se relacionando. Que simplesmente chorando. Exatamente. Porque eu sempre falo aqui na internet, né? Às vezes a pessoa ela fala tanto assim, mas eu não estou ouvindo, Deus não está falando comigo, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas é porque a cabeça dela está em muitas outras coisas. Tantas coisas, pensamento acelerado, 1001 coisas para fazer, né? Que não consegue ouvir. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela reconhece. Sim. Né? Então nós temos que reconhecer a voz dele. Verdade. Mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a falatórios vindo de todos os lados, se você tem relacionamento, um assobio que ele dá, você já sabe que é ele. É igual né? o pai da gente, não né? É? Quando queria nos
repreender, né? Um olhar e falar, meu Deus, o negócio ficou feio agora para mim, então, né? O Senhor é assim. Senhor mas a gente está assim. tão afobado, tão afogado em trabalho, em tela, né? É uma estratégia ótima, né, de Satanás isso. Fazer com que a nossa atenção fique totalmente dispersa. As distrações, do Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor se comunica em todo o tempo. Nós só não o ouvimos mais porque nós não conseguimos parar para prestar atenção nele. Para dar ouvidos para ele. Porque os nossos ouvidos, às vezes, estão muito nas outras coisas que não. E a pessoa acha que ela, enquanto ela está orando ali 10, 15 minutos, é o tempo que ele tem para falar. Aí, se ele não falou, aí ela desiste, fala, não falou comigo, ele não está falando comigo, Deus não fala comigo, e já sai da presença. Né? Mas a gente tem que entender que o tempo dele é diferente. O crono de Deus, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina se ele nos tratasse como a gente trata ele. Meu Deus. Não dá. Né? Então, como a gente está tratando o Senhor? A gente gostaria de ser tratado como a gente trata ele? Né? Precisamos pensar mesmo. Porque isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Sim, para todos nós que tá. Nós precisamos melhorar a cada dia. Nunca vai ser suficiente, gente. Nunca vai ser suficiente. E quanto maior o nosso nível, maior a nossa adoração, maior a nossa busca, mais próximo à vinda de Cristo é. Né? E o que eu mais quero é que Jesus volte. Né? Eu tenho, sim, misericórdia daqueles que não conheceram a palavra, que ainda estão perdidos, né? Eu tenho misericórdia, mas eu quero estar com o Senhor. Eu não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais o sofrimento, não aguento mais ver a maldade do homem, a minha maldade, né? Quantas vezes a gente faz um pecado e a gente fala assim, gente, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu tropecei numa coisa tão boba dessa. Será possível? Porque nós somos terríveis, né? Nós somos terríveis. A nossa natureza é pecado puro. É pecado puro. Né? E é uma luta todos os dias. Mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Redimidos e lavados no sangue. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, para nós encerrarmos nosso podcast, eu gostaria que você fizesse uma oração para nós. Amém. Quiser falar alguma coisa, né? Deixar uma palavra para o pessoal que está assistindo, ouvindo, né? E depois orasse por eles também. Amém. Tá. Eu quero dizer, né? De todo o meu testemunho, de tudo que eu falei, o Espírito Santo é a pessoa mais importante, né? Que a gente não pode desprezar, que a gente tem que zelar mesmo pelas coisas espirituais. É Ele que vai te ensinar o poder de Deus, né? Deus não é um ser que está no seu trono celestial lá em cima. Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe, né? Jesus é a nossa única ponte, não existe outro intercessor. Jesus é a nossa única ponte, é aquele que entregou tudo que Ele tinha para nos dar, né? Então, quem somos nós para não dar tudo que nós temos, né? Sim. Porque se nós dermos quase tudo, é nada para Deus. Nós temos que entregar tudo mesmo, né? Nossos problemas, ansiedades, entregar nossas vidas, né? Tudo, nossa família, tudo está na mão dele, né? Depender totalmente dele. E busquem as coisas espirituais com zelo, porque você vai se viciar. Eu já fui viciada em droga, já fui viciada em bebida, já fui viciada em cigarro, e o meu maior vício, eu posso falar que hoje é o Espírito Santo, né? Deixei tudo isso, né, por amor a Deus, e Ele colocou esse vício eterno agora em mim, que como Paulo falou, buscar né, o Espírito Santo. Que tudo que ele tinha vivido era como um refúgio, né? Não era nada diante da gloriosa presença, né, de Deus. Não é nada, né? Então, todo mundo tem passado? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma história? Todo mundo tem. Mas nada se compara ao que nós vivemos em Cristo. Tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo. Nada pode ser pesado de igual daquele que está andando com o Senhor, né? E Ele nos dá a oportunidade todos os dias de sermos melhores, de buscarmos mais a sua presença, de sairmos de um caminho errado e nos convertermos para o caminho certo, né? Que Ele é o único caminho, né? Então nós temos essa graça, essa misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, né? Para nós vivermos a história que Ele já escreveu a nosso respeito. Glória a Deus, né?
Glória a Deus. Ele Deus. tem uma história linda para todos, né? E nós precisamos estar na dependência dele e confiar nos planos dele, né? Para nós que são bons, perfeitos e agradáveis em qualquer circunstância. Sim. Né? Amém. Vamos orar então. Amém. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse Amém, tempo Deus. Tão produtivo, Deus, por este lugar, ó Pai, pela vida da Renata. Amém, Deus. Pela vida de quem está ouvindo, Senhor, Sim, em casa, Deus, em nome Pai. de Jesus. Ó Deus, o Senhor é um Deus de perto e não de longe, Senhor. Aleluia. Vem agora, Pai, abraça os corações, Deus. Libera, Senhor, o Teu Espírito Santo sem medidas, Pai, sobre Amém. a vida de cada um. Ensina-o, Senhor, a te buscar como o Senhor merece, Deus, até o Senhor se manifestar a cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, sopra, Pai, sobre cada um dessas vidas, Deus, o sopro de vida, o fôlego de vida, Pai. Amém. Muda, Senhor, a história, Senhor, dessas pessoas, Pai. Entra mesmo, Pai, com a Tua provisão, ó Deus, com a Tua presença e faz algo novo na vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, que todo vale de ossos secos agora Oh, Deus. comece a se levantar como um Aleluia, exército Deus, só forte, no nome de Jesus, que caia por terra todo o ataque de Satanás, que caia por terra todo o principado, tudo aquilo que possa estar atrapalhando o fluir do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus agora, eu repreendo e mando embora em nome de Jesus, para que a luz de Cristo brilhe, para que o Senhor faça uma grande obra nos corações. Amém. Pai, toca na vida da Renata, Senhor, da Amém, sua Deus. casa, da Amém, sua Deus, família, em nome de Jesus. de tudo que está ao redor dela, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que o teu poder, ó Deus, se manifeste nela e através dela. Amém, Que em teu nome de Espírito Jesus, Santo Deus. tome forma no coração dela. Deus, Encha Deus. ela com a alegria do Espírito, Senhor. Aleluia. E com a autoridade, Pai, que ela vai conquistar nas regiões celestiais. Amém. Através da santidade, Aleluia. através da busca do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal na vida dela. Amém. Que caia por terra todo o ataque do inimigo sobre ela e sobre a casa dela, no nome de Jesus, e que ela possa fluir, ó Deus, no ministério que o Senhor chamou ela, Deus, para fazer, que ela possa compreender os teus planos, Senhor, e que ela possa viver aquilo que o Senhor preparou para ela, Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigada. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu amei, assim, estou muito feliz de estar aqui, né? Alegria minha. Uma oportunidade, assim, maravilhosa, né? Faz uma semana que eu estou, assim, ansiosa para estar aqui, amando essa experiência, né? E, acima de tudo, de poder levar a palavra de Deus de uma maneira tão diferente que foi essa. Amém. Que você me deu essa oportunidade. Agradeço de Vai vir coração. mais vezes, a gente pode combinar para você vir vamos aqui sim. para dar um estudo. Ótimo. Será maravilhoso. Um Será estudo grande sobre o prazer. Espírito Santo. Amém. Prepara já. Prepara já. Que... Adoro desafios. Prepara, porque eu vou fazer daqui para frente alguns podcasts direcionados mesmo, sabe? De estudos. Então já tem aí um tema. Ótimo. Vamos pra Mover, cima. sobre o mover dele. Os dons. Os vamos pra dons. cima. Vamos fazer sobre os dons do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. E esse aqui é só uma lembrança para você. Obrigada. Por você que ter linda. vindo. Obrigada, Agradeço Renata. muito por você ter Você vindo. é muito, muito amada por nós, Amém. tá? Sua filha, né? Nós vemos, eu falo que os nossos filhos são o fruto de quem nós somos em Deus. E o nosso casamento é o fruto do nosso relacionamento com Deus. Então, assim, eu não conheço o seu casamento, mas eu sei que a sua filha que eu conheço, ela é fruto Amém. da tua intimidade com o Senhor. Ela é uma linda, né? E agora a gente tem aí uma ovelha que caminhou com você, que era tão amiga sua, Sim, né? A muito. irmã Magda, o irmão Cláudio, né? A gente está muito Muito. feliz com eles. E, assim, a alegria, né, que eles falam de vocês, para nós, já enche nosso coração de alegria, né? Testificando que somos realmente filhos de Deus e estamos caminhando no mesmo Espírito. Amém. No dia que a Lívia veio dormir aqui, foi o dia que vocês foram visitá-los. Foi. No mesmo dia. Foi. Né? Aí depois, no dia seguinte, ela escreveu para mim. Ela falou: Rê, amada, olha quem veio aqui na minha casa, mandou uma foto de Foi vocês. muito bom. Eu falei: a Lívia estava aqui em Nossa. casa, dormindo aqui com a Bia. E, inclusive, quem deu a revelação pra gente que seria em 3 anos que nós ia conquistar muitas pessoas foi o irmão Cláudio. Aí, olha, eles são
né? Pessoas muito usadas Não, a por gente Deus. já percebeu, né? Com pouco Meu Deus, relacionamento. pessoas de oração, assim, intercessores. Glória a Deus. Ela, quando eu fazia comida, ela vinha aqui, trabalhava aqui comigo para me ajudar. E tinha dias de manhã, assim, que sempre a gente começava, antes de fazer qualquer coisa, orar. A gente começava a orar, colocava louvor, ficava nós duas lá na cozinha, lá adorando. E aí tinha dias que a gente se prostrava, ficava lá chorando e orando. Ai, que delícia. Ia passando. E as comidas tudo para fazer, e não fazia nada. Aí quando a gente se dava conta, assim, já estava perto da hora do almoço. E Deus era assim tão maravilhoso que dava tudo certo, vendia tudo, sabe? O negócio fluía de uma forma tão sobrenatural. Vocês queriam ser Marta e ele queria deixar vocês tudo Maria. Exatamente. E que bom que vocês obedeceram. E a gente lá chorando, e ficava chorando, e se abraçava, e chorava, e lia a palavra, e orava de novo. Era assim, Que nossa. benção, né? Eu vivi assim um tempo com a Magda muito intenso assim na presença de Deus, sabe? Porque ela te puxa para isso, sabe? Uma mulher muito de Deus, uma bênção. Hoje mesmo conversei com ela, toda semana eu escrevo para ela. Um presente para nós, eles mesmos. Nossa. É mesmo. E vou esperar vocês também lá. Nós Fazer uma vamos. visita pra gente, tá? Nós vamos sim, vai ser uma alegria, um prazer. Para quem quiser, né, tiver interessado, né, posso dar Claro, o endereço? deve. É lá na Rei Jesus Ministério, lá em Boni Brandão. Fica lá na praça principal, Praça Virgílio de Melo Franco, num prédio vermelho. Lá vai ter uma placa lá bem grandona, lá do lado de uma choperia, bem do lado mesmo. Né? Atrás, né, fica assim, no prédio fica no fundo a igreja e na frente fica a choperia, mas tem a placa, dá para ver bem, né? Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 7h30 da noite e nos domingos às 9 da manhã. Às 9 da manhã. E à noite a gente não tem, porque a gente deixou um tempo mesmo para ter culto em família, para sair com a família, porque família também é cultuar a Deus, estar em família. É um ministério. Né? E é isso, né? Estamos aí na obra, sem parar, sem retroceder. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E eu agradeço muito a sua companhia, agradeço as suas orações, porque eu sei que você está sempre orando, intercedendo por esse projeto, pela minha vida e pela minha família. Agradeço a todas as pessoas que entraram, muitas pessoas entraram aqui. Acho que muitos são da sua igreja, porque eu não conheço. Tiago, Silveira, Samária. A Samária é. Samária, a Cíntia, Jefferson. Não. O Jefferson é da minha igreja, da Jocum, Rosimari Ferreira, Paulo Vitor, sim. A Lamanda Foto Pastora, a Selma é aquela irmã que eu te falei que assiste os devocionais. Sim. A Tati também, a Tati todo dia tá comigo online, a Carla Ronisberg, de Cabral, a Dayana, lá da minha igreja, a Larissa, a Michele, a Betânia. Muitas pessoas entraram aqui, viu, pastora? Glória Obrigada a Deus. A todos, né? Raquel Furquim. Sim, isso é de lá também, né? Agradeço Rafael a todos, Prado, né, por estarem aqui, né, com a gente. Ote Bueno. Não. Ote Bueno. Cíntia. Cíntia tem bastante lá. Muitas pessoas entraram, glória a Deus. Ter sido edificados aí, amém, né? Pra glória de Deus, Jesus. porque de mim mesmo não sai nada, né? Não sai de ninguém, mas é só dele. Mas o Senhor fazendo, amém. Agindo, Deus quem impedirá, né? É Cristo em nós é a esperança da glória. Glória né? a Deus. Ele dentro de nós é tudo que o mundo precisa. Amém. 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 Obrigada, viu, Renata, pela beijo, oportunidade. Um beijo grande, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Um beijo para você, eu te espero amanhã, às 8h15 da manhã, para o nosso devocional. Fica com Deus, uma boa noite para você e até a próxima terça-feira com mais um podcast. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deixa eu desligar aqui porque eu não tenho minha assistente.